Paz do Senhor aos irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse terceiro trimestre o livro de 1ª e 2ª Samuel. E a lição de hoje é a lição de número 4, e ela está inserida no do capítulo 4 ao capítulo 7 de 1 Samuel. O título da lição é Icabod, ou em outras traduções, Icabod e Ebenezer. Como sempre, as lições elas trazem três objetivos. O primeiro é valorizar a presença de Deus. O segundo é explicar que pecados têm consequências. O pecado, ele não tem perdão. Aquele pecado cometido por Adão, que todos nós já nascemos com ele, já nascemos mortos. Aquele não tem perdão. Aquele foi necessário Deus enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Aí nos libertou daquele pecado. Agora, os pecados que nós cometemos, estando em Cristo, esses pecados, eles são perdoados. Porque Jesus Cristo perdoa todos os pecados. E o terceiro é evitar os ídolos. E aqui não fala só de imagem de esculturas, né? Pois bem. Aqui na leitura devocional tem nosso comentarista trouxe algo interessante. Ele fala sobre as teses de Lutero, né, as 95 teses de Lutero. Eu não entro nessa situação em que Lutero reformou a igreja, porque a igreja nunca precisou de reforma. Nós é que precisamos nos tornar para Cristo, voltar ao primeiro amor, voltar a meditar nas Escrituras, né? A igreja, do jeito que Jesus formou, ela permanece. Quando ele lançou a pedra fundamental, né? Ele está edificando até hoje a igreja. Então o que Lutero fez foi se converter, assim como eu e você. Mas tem algumas coisas aqui nessa leitura devocional que o nosso comentarista colocou e é muito interessante. No tocante aos cultos, né? O brilho do culto, a celebração, buscar a presença de Deus, tirar do meio do culto tudo aquilo que não faz parte, né, da liturgia do culto. Hoje tem muita coisa, menos Jesus nos cultos. Aquelas coisas parecem mais um velório do que um culto, porque já cessou aquela situação de animador de culto. Cada tempo vai passando, e o que se não voltar para a palavra, se não se voltarmos para a palavra de Deus, para as Escrituras, realmente os cultos vão ficar sem Deus, vão ficar sem Jesus, sem o Espírito Santo. E aí não adianta a igreja escura, não adianta jogo de luz, não adianta uma boa banda, não adianta poltronas acolchoadas, templo climatizado, não adianta nada disso. Se não tiver a presença, e é disso que está falando essa lição, e a presença de Deus é em mim e em você. Ela só é refletida no templo quando estamos juntos. Mas se ela não tiver em mim e em você, não adianta juntar uma multidão de pessoas se a presença de Deus não estiver em nós. Se nós não estivermos cultuando ao Senhor no sentido de pessoa, no sentido eu e Jesus, eu e o Espírito Santo, se nós individualmente não estivermos cultuando a Deus, não adianta. Quando nós nos juntarmos, vai ter um monte de gente que não cultua a Deus. É isso que está acontecendo. Então, aqui ele fala o seguinte: pois o evangélico não celebra missa, mas há cultos liturgicamente engessados, pois
se mudá-los, Deus não opera mais. Pastores evangélicos não usam parâmetros, né, sacerdotais, mas vestem paletó e gravata, sem os quais a unção se vai, né, ou esvai. O evangélico tem horror à reza, mas não se incomoda em fazer orações repetitivas, como uma mantra para dobrar a vontade de Deus. O evangélico não paga promessa nem faz penitência, mas abusa de campanhas e votos, que mais parecem engenhosas maneiras santificadas, né, de barganhar com Deus. Muitos evangélicos, assim como os católicos, pensam que a salvação só é conseguida na sua igreja, como se esta fosse um feudo especial do céu. Desse modo, não são essas mesmas coisas que indicam que a fé evangélica reformada foi sumariamente reformada, posto que conformada com o que há de pior no mundo dos espertalhões da religião. Tudo que se deforma ou se conforma não se transforma, precisa urgentemente de uma reforma. E essa reforma que eu estou dizendo é voltar às Escrituras, coisa que o Senhor, o Espírito Santo está fazendo nesses últimos anos. Essa última década o Espírito Santo tem levantado do meio da igreja homens e mulheres para mergulhar mais na palavra, para se interessar mais pelas Escrituras, para deixar mais o ritualismo e vir para a palavra, para buscar a revelação da palavra. A palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, mas se desviaram daqui da palavra em busca de amuleto, em busca de situações para encher a igreja. E hoje as igrejas estão vazias e os crentes não têm Bíblia. Os crentes não lêem a Bíblia, os crentes não conhecem a palavra do Senhor. E fica aí copiando as coisas do mundo para poder manter uma igreja cheia. Pois bem, a nossa lição de hoje está em 1 Samuel, capítulo do 4 ao 7, e Cabode e Ebenezer é o título da lição. O texto áureo diz: E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel 4, 22. Não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela, tudo perde o brilho. O que importa é a presença de Deus na minha e na sua vida. A introdução à lição diz: E acabou. Que algumas versões trazem o nome, traz como Icabode. É o nome dado a uma criança cujo significado é foi-se a glória. Nada mais sabemos sobre ela, sobre essa criança, senão o nome e as circunstâncias do seu nascimento. No entanto, o significado e as lições em torno desse episódio são fundamentais para a nossa caminhada com Deus. Primeiro ponto, foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. A maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus é se afastar dele. Iniciaremos vendo as causas para Icabode. Depois veremos as consequências e a cura em forma de princípios que inspirarão todos nós a uma vida vitoriosa. Superstição. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Observamos aqui que o povo de Israel já tinha se enveredado através dos deuses de cananeus, né? E
E eles estavam usando a arca do testemunho como o mundo usa os seus deuses, como um amuleto, como ali uma situação ali que resolve na hora que traz o objeto, né? Não entendendo que a arca, ela é bem explícita quando ela fala, a palavra de Deus, que ela é a arca do testemunho. Apesar de ser de Deus ter feito uma aliança, né? Ter feito uma aliança com Abraão, mas essa arca ela é do testemunho. Então, se nós não temos testemunho para apresentar ao mundo acerca do nosso Deus, não adianta nada carregar a Bíblia, se nós não temos testemunho. Então, o nome da arca, na realidade, o verdadeiro nome da arca é a arca do testemunho. Qual é o testemunho? Testemunhos estavam dentro dela. As tábuas da lei, com os 10 mandamentos, a vara de Arão, que Deus fez florescer e dar fruto, né? A vara de Arão floresceu e deu fruto por conta da inveja do povo, né? Que chegou diante de Moisés, dizendo porque que Moisés tinha usado de nepotismo, né? Só colocou Arão para ser o sumo sacerdote porque era irmão dele, e não porque Deus tinha escolhido. E aí Deus vai e fala para todos os líderes, os cabeças das tribos, trazer uma vara. E cada um trouxe uma vara. E aí Moisés fala para Arão, fala para trazer a vara da tribo de Levi e colocar o nome de cada um dos líderes nessas varas. E na vara da tribo de Levi colocou o nome de Arão. E mandou enterrar ali no tabernáculo, no pátio. E depois mandou tirar. Quando tirou, todas as varas, as 11 varas, estavam secas, do mesmo jeito. Mas a vara de Arão tinha florescido, tinha se tornado verde, viva, e tinha florescido e tinha dado flores e fruto, as amêndoas. Então, essa questão de superstição não serve no meio cristão. Nós temos que ter testemunho. E o segundo subtópico do primeiro vai falar sobre idolatria e promiscuidade. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, introduzindo entre os querubins dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Estavam ali com a arca da aliança. Observe que, apesar do sacerdote Ofni e Finéias, filho de Eli, terem saído da presença de Deus e estar praticando todo tipo de pecado, né? Promiscuidade, adultério, se deitando com as mulheres que serviam no templo, no tabernáculo, comendo da parte do sacrifício que não era para eles comerem, estavam fazendo tudo ao contrário, desobedecendo a Deus. Mesmo assim, Deus os deixava ele tocar na arca, né? Porque a gente pode pensar, não, a gente viu situações que pessoas que não eram aptas para tocar na arca, quando tocaram na arca, morriam, né? Os filhos de Arão colocaram fogo que não era do altar que não era lá do altar de bronze, pegou fogo de outro lugar para acender o candelabro, e aí o Senhor os matou. E agora Ofni e Finéias estão pegando a arca e levam para todo lado e não sofrem nada, porque eles estavam afastados. Ali a arca em si não tem simbolismo nenhum, se a pessoa não tem entendimento, se a pessoa não está servindo a Deus. Deus nunca se afastou do seu povo. É a gente que se afasta dele. Principalmente quando a gente erra. Lembra de Adão? Adão, quando cai, quando
quando desobedece, ele é que desaparece, é Deus é que chega agora procurando. Mas Deus veio e continuou vindo da mesma forma que vinha. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha conversar com Adão. E quando caiu, Deus poderia dizer, se Deus se afasta de nós, ele poderia, bom, Adão se perdeu, eu vou fazer outro, vou criar outro, aquele lá se acabou, não quer mais. Mas não, Deus continuou vindo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Porque Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. E aí Deus continuou vindo do mesmo jeito. Da mesma forma está aqui, Hófni e Finéias, servindo ali, pegando na arca, fazendo todo aquele ritualismo, só que não estava mais, eles não têm mais a presença de Deus. O terceiro subtópico fala da desobediência. Né? E aí com a desobediência o Senhor faz com que o seu povo pereça. O povo perece por falta de sabedoria, o povo perece por falta de obediência, o povo perece porque não anda segundo a vontade de Deus. E aqui na desobediência, chamou o menino Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ele disse porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e de seu marido. Aqui quando a mulher do Hófni, né, filho de Samuel, ela estava grávida, e Deus já havia falado na lição anterior, nós vimos no capítulo anterior, que Deus tinha falado, veio um homem, a Eli falou para ele tudo o que Deus ia fazer, ia mudar o sacerdócio, ia tirar o sacerdócio da linhagem de Arão, ia colocar um outro tipo de sacerdote, que foi no caso, não tirou da tribo de Levi, porque Samuel é da tribo de Levi, mas tirou da linhagem de Arão, porque Samuel não é da linhagem de Arão, ele é apenas da linhagem da descendência de Levi. E houve ali mudança de sacerdócio, apontando para Cristo. Porque Jesus também é o nosso sumo sacerdote, e ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, por que mudou a lei? Jesus veio e cumpriu a lei e agora mudou a lei. A lei agora é através da graça e não mais através do sacrifício. Porque a palavra de Deus diz que mudando-se o sacerdócio, necessário é que haja mudança de lei. E agora, nessa mudança de sacerdócio, que agora é o sacerdócio não mais levítico, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque, que veio da tribo de Arão, que veio da tribo de Judá, agora é pela graça. A salvação é pela graça. E aqui a desobediência, né? Deus cumpriu aquilo que falou, que ia matar os 2 filhos de Eli, e Eli morreu também quando soube que seus filhos morreram e que o Israel tinha perdido a guerra para os filisteus e a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus. E a palavra de Deus diz, o afastamento da palavra nos distancia da santidade. Por isso, o salmista disse, escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra ti, Salmo 119, 11. No Salmo 105, que também reflete o que está em Provérbios 6, 23, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E aqui em Provérbios 6, 23 está realmente traduzindo o que significa isso. A tua palavra é luz, a tua palavra é lâmpada, o teu mandamento é luz. O segundo ponto da lição vai falar sobre as consequências. Todo gera uma consequência. O pecado gera uma consequência. Como nós falamos, o pecado lá do Éden não tem perdão. A consequência foi a condenação.
desligamento do espírito do homem com o espírito de Deus, morreu espiritualmente. Para que isso voltasse a ter essa conexão que nós temos hoje, Deus envia o seu Filho como homem, e ele morre, entrega a sua vida, e agora aqueles que se chegam a Cristo novamente, é acoplado, é inserido novamente o Espírito de Deus novamente no Espírito do homem. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que se juntam, né, com o Espírito se torna um com ele, né? E aí fala isso também acerca do casamento. Aquele que se casa, né, se torna, não são mais dois, mas uma só carne. Da mesma forma, espiritualmente, quando a gente confessa Jesus, agora nós somos um em Cristo. Então aqui, e os pecados, todo pecado traz desastrosos dividendos. Não há pecado neutro, ou seja, inconsequente. Não tardou o julgamento divino, caiu sobre toda a nação, né? Derrotas. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa do seu deus Dagom. Deus entrega o seu povo na mão dos filisteus para julgá-los, para discipliná-los, e eles levam a arca do testemunho, que representa a presença de Deus para o mundo, né? Não só para o povo de israelita, mas para o mundo, porque eles levaram a arca, colocaram na presença do seu Deus, lá nos pés da imagem de Dagom, e foram festejar a vitória deles. Quando ao amanhecer, que os seus sacerdotes foram lá para venerar o seu Deus, chegou lá, o seu Deus estava caído de frente à arca do testemunho. E aí eles levantaram, colocaram no lugar de novo, no pedestal, e voltaram a festejar na noite seguinte. Na manhã seguinte eles voltaram e agora estava quebrado, né? A imagem toda arrebentada, toda quebrada, diante da arca do testemunho. Ali simboliza que a presença de Deus na nossa vida, ela não é só para o nosso meio, mas aonde estivermos, ela vai causar impacto, ela vai fazer a diferença. O segundo subtópico do segundo ponto fala juízo sobre Dagom. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de braços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Isso sem mãos, ninguém entrava lá. Isso aqui foi o próprio Deus que fez isso. Na presença da arca do testemunho, da arca que representa a presença de Deus, assim como na nossa vida. Nós precisamos ser essa luz, né? Não só no meio da igreja, que está também difícil, mas também no mundo. A ausência de Deus, o terceiro subtópico. 7 meses estava a arca do Senhor na terra dos filisteus. Como já explicado, Israel se apegou supersticiosamente ao simbolismo da arca da aliança. Então, quando ela foi saqueada, Deus foi considerado ausente de Israel. Precisamos considerar que toda a religiosidade do Antigo Testamento girava em torno do templo ou do tabernáculo. Realmente as Escrituras revelam em 1 Samuel 7,2 que durante os 20 anos em que a arca ficou em Kiriat Jearim, o povo suspirava, ansiava e desejava Deus. Ou como está escrito, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Os pecados do mundo não são tolerados por Deus quando são encobertos ou quando são encontrados na vida do seu povo. Deus nunca faz vista grossa ao mal. Então aqui, a ausência de Deus, né? 7 meses a arca permaneceu com os filisteus. E aqui, a gente, continuando a leitura do capítulo 4 ao 7, a gente vai ver que Deus manda uma praga para toda a nação, né, dos filisteus,
uma praga de hemorroidas, e eles estavam morrendo, e Deus revela para os sacerdotes deles o que poderia ser feito para devolver a arca, né? Eles dizem, vamos devolver a arca, e aí o próprio Deus revela para eles, não pode devolver sem oferta. Não é só pegar e devolver, não, tem que ter uma oferta, tem que ter uma reverência. Aí eles fizeram as hemorroidas de ouro, né, para devolver a arca, porque estava causando problema para eles. Da mesma forma, nós temos que entender que a nossa presença, na presença de Deus, nós devemos incomodar o mundo, de forma que eles tenham que ter vontade, o desejo de buscá-los e não de se afastar, né? Nós temos que ser essa presença que cause neles uma empatia e que eles queiram também isso e não se livrar disso. É isso que nós devemos passar, né, a nossa vida em Cristo. E o terceiro ponto vem falar sobre o arrependimento. Veremos agora qual o antídoto e o remédio de Deus para o pecado e a desobediência. Esses princípios continuam válidos para nós hoje. Arrependimento, abandono dos ídolos e Ebenezer, né? E aqui nós vemos aqui o arrependimento. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se de todo o vosso coração se voltardes para o Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos, e preparai o coração ao Senhor, e servi-lo a Ele só. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Pronto. É isso que a igreja precisa fazer hoje. Tirar todas essas situações, esses rudimentos que faz, essas cópias que traz do mundo. A igreja hoje, ela copiou muita coisa do mundo, está fazendo parte. E estão se apegando a que Paulo falou, que nós devemos, me fiz de fraco, eu me fiz, né, de pobre, eu me fiz disso para ganhar o fraco. Mas temos que ter cuidado, ele se fez, ele não preparou uma festa mundana para atrair o mundo. Ele entrava na festa mundana para trazer o mundo para a igreja. Mas ele não preparava dentro da igreja uma festa mundana para trazer o povo, é diferente. Nós podemos ir em qualquer situação, em qualquer lugar, levando o evangelho da graça. Mas nós não devemos usar de qualquer meio dentro da casa do Senhor para trazer essas pessoas. Nós devemos ir aonde elas estão. E é isso que Paulo vem falando. E a igreja ela saiu daquilo que traz as escrituras no tocante ao culto, no tocante ao louvor, no tocante às ofertas, a forma de ofertar, né? Forma de trazer recursos para a igreja, para a obra do Senhor. O povo, os crentes hoje não sabem mais a diferença entre dízimos e oferta, né? Não sabe que dízimo é para manutenção do sacerdote, não sabe que ofertas é os dízimos é para mantimento do sacerdote e ofertas é para manutenção da obra do Senhor, né? Tem a diferença, dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor e ofertas é para manutenção, mas isso não é colocado, isso não é ensinado, e o povo hoje não sabe mais qual é a diferença entre ofertas e dízimos, e vão para a igreja sem ofertas, e vão cultuar o Senhor sem levar nada, de mão vazia. Ah, pastor, mas a pessoa não tem. Amém. Se não tem, se apresenta na casa do Senhor como não tem condição financeira, mas se apresenta com serviço. Chega mais cedo, se ofereça para algum serviço na casa do Senhor, porque a oferta ela não fala só de recurso financeiro, de dinheiro em si, ela fala da sua entrega. Quando você entrega, quando você entende que você entrega o coração ao Senhor, você vai entender, né? É o que a palavra do Senhor fala acerca de oferta e dízimo. Então,
existe a diferença entre dízimos e oferta, e nós não devemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. Nas próximas lições nós vamos ver isso, quando Deus levanta o primeiro rei, que é Saul, para falar com Samuel. A gente vai ver que o próprio Saul sabia disso, e não podia se apresentar a um homem de Deus sem levar uma oferta. Então nós não devemos chegar na casa do Senhor sem oferta, seja ela financeira ou seja ela de serviço. E isso a igreja precisa aprender, para que possamos cultuar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa aula, leiam a Bíblia, questione, entenda que o Senhor está levantando no nosso tempo homens e mulheres para estar buscando mais de si, conhecendo mais, mergulhando mais na palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.